A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração. Aleluia, que alegria poder compartilhar as verdades da palavra de Deus ao seu coração. Tenho certeza que Deus vai encher você de vida, de um derramar do Espírito Santo. Hoje vamos falar desse derramar espiritual, derramar do Espírito Santo, declarado aqui no livro de Joel. Aleluia, do profeta Joel. E creio que vai ser uma bênção. Deus te dê um bom dia, um dia muito abençoado, Roberto, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus vai ministrar nossos corações, amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo tenha total liberdade para que Ele fale conosco hoje, em nome de Jesus. Senhor, nessa hora nós voltamos nosso espírito, nosso coração ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor fala conosco. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais para vermos as verdades da Tua palavra. Dá-nos revelação do pleno conhecimento da Tua verdade. Fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações de uma maneira poderosa e gloriosa. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Livro de Joel. Capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. É isso praticamente que se sabe acerca desse profeta, né? Dizem que ele profetizou por volta de 825 antes de Cristo, ok? Então, ele estava ali profetizando sobre Judá, Jerusalém. Ouvi isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos desse a outra geração. Ou seja, passe de geração em geração o que eu vou falar aqui, com certeza, né? Muitos anos, milhares de anos, não é? Quase aí 3.000 anos se passaram, e essa profecia ainda está sendo ensinada. Isso é o poder da palavra que perdura, que continua. Isso é glorioso. Versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Olha a sequência de calamidades que foram acontecendo ali em Israel. Veja, o gafanhoto cortador, depois o migrador, depois o devorador e por fim o destruidor, ou seja, houve destruição. Lá no tempo da lei havia uma maldição para que se o povo saísse dos caminhos do Senhor. E lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 38 diz: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Então, o fato deles não estarem seguindo ao Senhor mais, estarem longe dos caminhos do Senhor, houve então essa maldição. Isso é que a lei então dizia. Com certeza, nós não estamos debaixo mais da maldição da lei, ok? Porém, nós não podemos negar que há consequências do pecado, ok? Então, quando nós plantamos sementes ruins, então o que vocês acham que vai colher? Vai colher coisas ruins? Então plante sempre coisas boas, que honram, que glorificam o nome do Senhor, não é? Mas também havia naquele tempo uma seca. Lá mais à frente, no versículo 10 de Joel 1, diz assim: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Ou seja, havia seca, havia tanto gafanhoto que veio para destruir, tanto também a seca. E é nesse tempo, então, que o profeta chama o jejum, a voltar-se para o Senhor, a buscar o Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia. No versículo 14 diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene,
Congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ou seja, vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor para que Deus mude as circunstâncias. Irmãos, quando às vezes as circunstâncias estão difíceis nas nossas vidas, não é simplesmente buscarmos o culpado ou buscarmos saber o porquê que isso está acontecendo com você. Não necessariamente. O que você tem que fazer é ir até o Senhor. E Ele vai te conduzir. E Ele vai te guiar. E Ele vai te fazer com que as coisas sejam mudadas. Deus é um Deus da restituição. Deus é um Deus da restauração. E eu creio que Deus fará isso nas nossas vidas. E aí, nós vemos no capítulo 2 de Joel, versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Eles tinham o costume de rasgar as vestes. Mas o que eles precisavam, na verdade, é rasgar o coração, é se voltar-se para o Senhor, é voltar para o Senhor em busca, em clamor, em um desejo de ver a restauração e ver as coisas acontecendo. Então, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque não é algo aparente, não adianta você simplesmente se aparentar como alguém piedoso. Você tem que, de fato, ser alguém assim, não é? E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Então veja, esse é o nosso Deus. Há um Deus compassivo, há um Deus bom. Se nós voltarmos para o Senhor, Ele vai mudar a nossa sorte. E foi isso que aconteceu. Mais para frente, olha o que nós temos. Versículo 21 do capítulo 2. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Deus faz grandes coisas. Se alegre, porque Deus faz grandes coisas. Talvez você esteja vivendo dias de seca, talvez você está vivendo dias de escassez, mas Deus de fato faz grandes coisas e Ele fará grandes coisas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Receba essa palavra. Você vai ser alguém frutífero. Você vai ser alguém muito frutífero. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Receba essa palavra no seu coração hoje. Aleluia! Receba essa palavra como uma palavra profética para você. Vai se encher de trigo. Seus lagares transbordarão de vinhos e de óleo. Não é? Isso tudo tem algo simbólico. Não é? O trigo é alimento. É alimento, você vai ser cheio da palavra, do alimento espiritual, né? Os seus lagares transbordarão de vinho. O vinho nos fala da alegria. A sua casa, a sua família vai ser cheia da alegria do Senhor, em nome de Jesus. E o óleo é a unção, óleo precioso da unção de Deus, que é a capacitação de Deus também, vai encher, vai transbordar. Você vai ser cheio do Espírito, você vai transbordar vida para as pessoas ao seu redor. Isso que acontece quando o Senhor vem fazer por nós. Aleluia! Glória a Deus, quando nosso coração está voltado para Ele. O resultado é uma vida cheia, uma vida saciada, que o seu saciar está no Senhor, o seu prazer está no Senhor, a sua alegria está no Senhor, e você é cheio da alegria e da unção e da capacitação de Deus. Aleluia! E olha o versículo da restituição. E esse ano nós estamos aí declarando que esse é o ano da restituição. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós. Veja, Deus irá restituir. Deus é um Deus da restituição. Aleluia! Aquilo que você perdeu, aquilo que talvez foi muito tempo de escassez, de perda, de destruição. Eu quero dizer que a partir de agora, você vai ter uma restituição.
restituição. Prepare-se para viver dias de restituição. Eu profetizo isso na sua vida. São dias de restituição para a glória do Senhor. Se você crê, diga amém. Há uma restituição vindo sobre a sua vida. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia! É esse Deus da restituição que está aqui em Joel, no capítulo 2. Deus é um Deus da restituição. Amém, Roberto? Aleluia, eu creio. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia. Você vê, o texto de Joel começa dizendo dos gafanhotos que acabaram com as lavouras, com as árvores. Depois nós vemos a seca, que acabou com o resto. Mas agora nós vemos um Deus da restituição. Um Deus que vem restituir. É fato que eles erraram. É fato que a nação se afastou do Senhor. É fato que eles tomaram decisões erradas e precipitadas. Mas mesmo assim, vem um Deus para trazer restituição. Mesmo no erro, mesmo na falha, mesmo quando eles tomaram decisões próprias, seguiram seus próprios caminhos, vemos um Deus voltando, vindo para restituir. Isso é a graça de Deus. Isso é o favor de Deus. É isso que faz o nosso Deus. Por isso, quando você se volta para o Senhor, o resultado é que Ele vai trazer a restituição. E você vai ver o transbordar de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E então, tem uma das promessas mais poderosas da palavra de Deus aqui no livro de Joel. E eu queria ler. Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito. Presta atenção. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se você for ler o livro de Joel, você vai perceber que ele fala muito sobre o dia do Senhor, que vai ainda acontecer. Nós ainda vamos falar sobre Apocalipse, sobre o dia do Senhor, não é? Ali a grande tribulação que vai acontecer na terra. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão, e os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aleluia. Isso já está falando de algo que é profético, nos últimos dias, naqueles dias. Quais dias? Nos 2 últimos dias, que para Deus 1000 anos é como um dia. Então vão ter mais 2 dias, eu acredito, nessa terra, que são 2000 anos, não é? E nós estamos então no tempo do fim. Eu acredito particularmente que nós estamos no tempo do fim. E essa é a promessa lançada 800 anos antes, de que haveria nos últimos dias o derramar do Espírito Santo. E aí nós sabemos, Jesus veio, falou para os discípulos permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. O que aconteceu? No dia de Pentecoste, o fogo de Deus veio, né? Houve o derramar do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Na verdade, ficaram embriagados com o Espírito Santo. Você sabe, eles oraram em outras línguas, eles ficaram totalmente embriagados, inundados com o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. Começou ali esse derramar do Espírito Santo, que se estende até nós. Entende? E aí vamos lá para Atos capítulo 2, versículo 15. Quando Pedro toma a palavra, ele diz assim: esses homens não estão embriagados como vinde pensando, sendo essa a 3ª hora do dia. É 9 horas da manhã. Eles não estão embriagados com o vinho, com o álcool. Não.
Mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel, a profecia que nós acabamos de ler. E aí, olha o que a Bíblia diz. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito. Se você estava comigo mais cedo, quando eu li a profecia, lembra que eu li lá em Joel o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito. O fala de completude, algo completo. Quando Pedro diz, e depois é escrito, não é, por Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele escreve da seguinte maneira: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito. Por quê? Por que aqui está do meu espírito sobre toda a carne? Porque é só apenas a parte de um todo. Aquele momento ali do Pentecostes foi apenas uma parte do derramar de um todo que viria a acontecer. E hoje nós somos também esse cumprimento profético de Joel, porque nós também somos parte daqueles que estão sendo cheios do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Então você é parte da palavra profética que foi profetizada há quase 3.000 anos atrás. Você faz parte do mover profético de Deus. Você que recebeu o Senhor Jesus e é cheio do Espírito Santo, você está fazendo parte do mover do Espírito nos seus dias. Aleluia! Você está vivendo o cumprimento profético da palavra liberada há quase 3.000 anos atrás. Uau! Isso é poderoso, é glorioso. Quando foi liberada a profecia, Deus sabia que lá na frente iria encontrar o seu coração essa palavra, e incendiar o seu coração, e você ia viver uma vida cheia do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O resultado de uma vida cheia do Espírito, derramar do Espírito Santo, é profetizar. Veja, no mover do Espírito, nós profetizamos. Tem vários momentos eu paro aqui e digo, olha, Deus vai fazer na sua vida. Eu estou o quê? Profetizando. Eu falei hoje sobre a restituição, então eu disse, você vai ser restituído. Então eu estou profetizando, eu estou liberando a palavra de Deus ao seu coração. E se você dizer amém, você está como aquele que recebe a palavra. Não é apenas que ouve, mas é aquele que recebe. Porque quem ouve e recebe com amém, vai produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Isso é glorioso, isso é poderoso. Então, no derramar do Espírito Santo, nós profetizamos. Por isso você precisa abrir a boca. Por isso você precisa dizer o que você crê que vai acontecer na sua vida. Por isso é muito importante que você libere. Mesmo se ele não esteja sentindo, não espere sentir. Apenas profetiza, apenas libera, apenas proclama. Apenas pega esses versículos da palavra de Deus e diz, Senhor, eu sou parte desse mover do Espírito Santo nos últimos dias. Eu sou parte do derramar do Espírito. Por isso eu profetizo. Por isso eu declaro que eu experimentarei de milagres, de coisas extraordinárias do Senhor nesses dias. Porque onde há o derramar do Espírito, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Você então começa a dizer, você começa a profetizar, você começa a dizer. Até mesmo quando nós ensinamos esses dias sobre o Vale dos Ossos Secos, você começa a dizer para os ossos se unirem, e depois virem os tendões, a carne, e depois o espírito, e aqueles ossos se tornam um grande exército nas mãos do Senhor. Veja, é isso que nós fazemos. Nós profetizamos vida onde há morte. Nós liberamos palavras de vida e não de morte. Nós profetizamos. Então, no derramar do Espírito, há a profecia liberada. E aí, vossos jovens terão visões. Jovens que às vezes estão vivendo a vida sem rumo, sem propósito, sem direção, mas de repente eles são cheios do Espírito. Quando eles são cheios do Espírito, então eles passam a ter uma visão de propósito, uma visão de existência. Com certeza essa é a minha história, né? Quando eu fui cheio do Espírito Santo, talvez por volta dos 14 anos de idade,
Eu lá sozinho, numa vigília, orando, eu e o Senhor, eu falando, Deus, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero falar em línguas. E naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas. E você sabe, daquele tempo em diante, Deus foi mudando a minha maneira de ver as coisas, ainda muito novo, minha visão mudou, eu passei a ter uma visão espiritual das coisas, visão de propósito, de rumo, de direção, porque no derramar do Espírito Santo, nós temos visão. Então nós profetizamos, mas nós também sabemos para onde nós vamos. E o que acontece aqui mais? E sonharão vossos velhos. Porque a tendência dos velhos é dizer, já fiz tudo. Já não há mais sonhos, já não há mais expectativas de vida, porque minha vida já passou, meu tempo já passou, agora são os mais novos. Mas no derramar do Espírito não é assim. No derramar do Espírito, os velhos sonharão. Se você é daqueles que já são mais velhos, com muito amor e carinho, eu falo isso para você. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Porque enquanto você sonha, Deus coloca orações no seu coração e você ora. E você declara. E você ainda consegue vislumbrar coisas que Deus ainda vai fazer no seu tempo, ainda na sua existência, e claro, também nas gerações que estão por vir. Com certeza, os mais velhos devem orar sim para as próximas gerações, para que sustentem o testemunho de Cristo. Isso é precioso, mas os velhos sonharão. Dentro do mover de Deus, os velhos sonharão. Se não está havendo sonhos, é porque não está havendo uma vida cheia do Espírito. Para os mais velhos, com amor e carinho, se encham do Espírito Santo. E vocês vão começar a sonhar. Talvez você não sonha mais. Talvez você já não pensa tanto nas coisas espirituais como antes. Não tem mais sonhos, porque talvez você nem tenha muitas expectativas de uma vida mais longa. Eu entendo, porém, a Bíblia está dizendo que os vossos velhos sonharão. Então, ainda há tempo. Ainda há tempo de sonhar. Se há fôlego de vida ainda, então há tempo de sonhar. Quem sabe Deus não possa te usar nesses dias para escrever suas experiências de vida. Quem sabe você não pode sair contando para os mais novos o que Deus fez ao longo dos anos. Tem muitas coisas que você pode sonhar. Voltar a sonhar, porque você está cheio do Espírito. Você faz parte do derramar do Espírito Santo. Aleluia. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. E profetizarão. O derramar do Espírito passa por profetizar. Por isso que eu vim aqui. Para profetizar. Por isso que todos os dias eu ligo esse celular aqui nessa live. Para profetizar. Porque se nós somos parte do mover, estamos cheios do Espírito, os servos são cheios e profetizam. E liberam a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Mostrarei prodígio em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo, vapor de fumaça. Isso vai acontecer ali na grande tribulação. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então haverá esse grande dia do Senhor, que vai ser a grande tribulação, mas antes que isso aconteça, vai ter esses sinais aqui na terra, vai acontecer isso. E outros sinais semelhantes também vão acontecer na volta de Jesus mesmo, no final da grande tribulação. Mas vamos falar isso depois. E, para encerrar, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o resultado final é que haverá salvação. Dentro do mover do Espírito, dentro do derramar do Espírito, o final é que vidas vão se converter. Veja, quando nós somos cheios do Espírito, nós profetizamos. Somos cheios do Espírito, nós temos uma visão. Somos cheios do Espírito, nós sonhamos. Somos cheios do Espírito Santo, nós também vemos a salvação de vidas. Então nós queremos um mover do Espírito nesses dias. E o resultado desse mover do Espírito é que, de fato, vidas vão ser transformadas e vão ser salvas em o nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Eri? Deus te bendiga, meu irmão. Que Deus possa, nesses dias,
nos abençoar e nos encher do Espírito e vermos o mover de salvação na nossa igreja, na nossa célula, né? Nesse nosso trabalhar no ministério, possamos ver a frutificação. Né? A sua casa vai se converter em nome de Jesus. A sua família vai se converter em nome do Senhor Jesus. E você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai, na verdade, dizer antes. Você vai profetizar antes. E você vai ver o resultado disso acontecer na sua vida, em nome de Jesus. E você, nesses dias, ore para ser cheio do Espírito. Ore para se encher do Espírito. Porque há poder quando nós oramos, quando nós liberamos no mundo espiritual. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, coisas extraordinárias acontecem. Amém, José? Glória a Deus. Amém, Érica. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Custódia. Amém, Ângela. Aleluia. Nós estamos juntos aqui, crendo que Deus, de fato, tem um mover para nós. Esses são dias do mover de Deus. Nesses dias aqui na nossa igreja, na Videira Flórida, nós estamos jejuando, porque nós queremos o mover do Espírito. Nós queremos mais do Espírito. Nós queremos mais da glória de Deus. Aleluia. E vamos ver, de fato, essa manifestação do Espírito Santo em nome de Jesus das nossas vidas. Amém, Érica. Você e a sua casa servirão ao Senhor em nome de Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, eu creio que Deus tem mais. Deus tem muito mais para nós. E nós vamos experimentar isso da parte do Senhor. Irmãos, que precioso e glorioso esse livro de Joel, que nos leva a ser parte do mover profético. Você nem imagina que alguém que profetizou há quase 3.000 anos atrás e sobre você... sobre a sua história de vida hoje. Aleluia. Não sei se você percebeu isso enquanto nós ministrávamos, mas essa é a verdade. Esse é o cumprimento profético. Você faz parte do cumprimento profético de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos fazem parte aí desse cumprimento profético de Deus? Aleluia. Me alegro com isso. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque nós fomos alcançados pela tua graça. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor nos fez participantes desse mover, desse derramar dos últimos dias. E de fato nós estamos nos últimos dias. Por isso, Senhor, nós te damos graça. Te damos graça porque o Senhor nos alcançou com o teu mover e fomos cheios do Espírito Santo. Por isso nós agora podemos profetizar. Por isso nós podemos ter visão. Por isso nós podemos sonhar. Oh Deus, por isso nós podemos ver vidas sendo salvas e alcançadas, assim como nós fomos alcançados. Por isso, Senhor, nós apenas nos rendemos a Ti e dizemos para o Senhor, queremos mais, nós queremos ver ainda mais do Teu Espírito se movendo nos nossos dias. Se o Senhor nos chamou para uma obra, então nós queremos ver essa obra avançar, nós queremos ver essa obra crescer, nós queremos ver a multiplicação, nós queremos ver vidas e mais vidas sendo alcançadas, assim como nós fomos alcançados pelo Senhor, e o Senhor transformou as nossas vidas, e o Senhor mudou a nossa história. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para orar, para crer, para declarar, para profetizar e dizer que nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Nós vamos viver dias de glória nessa terra. Nós veremos com nossos próprios olhos vidas e mais vidas se rendendo ao Senhor. Nós veremos grandes milagres ainda no nosso tempo. Nós podemos ver com os olhos da fé um grande mover do Espírito vindo sobre nós e fazendo com que a vontade do Senhor seja estabelecida, que é salvar vidas para a glória do Senhor. Por isso, eis-nos aqui, Senhor, para sermos úteis nas Tuas mãos, para sermos instrumentos nas Tuas mãos. Enche-nos do Teu Espírito, enche-nos com a Tua vida, enche-nos com a Tua presença, de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa, porque eu sei que o Senhor tem abundantemente mais para nós. O Senhor tem coisas grandes que nós não vimos ainda e vão acontecer ainda no nosso tempo. Pai, nós cremos por mais e mais e mais do Senhor sobre as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quem crê, diga amém, amém e amém. Nós cremos nessa unidade do Espírito. Não é por acaso que você está aqui. Deus tem nos unido nesses dias para crermos pelo mover do Espírito. Para crermos que Deus tem mais. E Deus tem mais. E Deus vai fazer mais nas nossas vidas. Sabe, irmãos? Nossos olhos
vão ser abertos para as coisas maiores que ainda nós não vimos ainda. E vamos experimentar aquilo que nós não experimentamos em nome do Senhor Jesus, porque chegou um tempo de vermos coisas maiores. Porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Deus tem mais. Deus tem mais para você, meu irmão. Deus tem mais para sua família. Deus tem mais para sua vida nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra. Receba essa palavra. E você que entrou depois na live, volta. Assiste novamente. Eu comecei falando de coisas também muito poderosas da parte de Deus. E eu gostaria muito que você também compartilhasse essa palavra, tanto aqui pelo Instagram, né, que nós estamos ao vivo no Instagram, mas também quando nós gravamos no YouTube, também mande, porque tem pessoas que também vão ser alcançadas ali por essa palavra e vão ser parte desse mover dos últimos dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês e que os planos e os propósitos de Deus se cumpram na vida de vocês cada dia mais, em nome de Jesus. Um grande abraço.